E aí você, do outro lado da telinha, não sei se telinha, telona. Ou também fone, né? Fone, é verdade, porque a gente tá em todas as plataformas possíveis. O HelloTalk, ele te persegue, gente. Então a gente não satisfeito em ter você na nossa aula presencialmente. A gente não tá satisfeito com isso, não. A gente quer você no Instagram, a gente quer você no YouTube, no Spotify, no LinkedIn, em qualquer lugar que der, a gente vai puxar você. E aqui, já que vocês já perceberam, mais um HelloTalk. Magela, Magela, MM. às vezes eu falo Magelinha, tá tudo bem também, pode ser. Tô ficando um pouquinho, daqui a pouco eu fico maior que ele, mas pode ser Magelinha ele, então, algo nesse sentido. Mas, gente, assim como vocês já sabem, quando a gente tem esse papo só eu e meu pai, a gente tenta ser mais objetivo, a gente traz alguns conceitos mais específicos da programação neurolinguística em si. E a ideia hoje é essa, né, pai? A gente trazer um conceito muito legal que eu tenho certeza que muitos deles nunca ouviram falar, talvez parte deles, né? Mas um conceito que pode mudar a sua percepção em relação ao mundo. Acho que essa é a ideia, né? Fala tu, do outro lado. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre inteligências, né? Sobre múltiplas inteligências. Embora que Gardner já tinha falado de pelo menos 9, nós vamos falar de 3 inteligências que vai aumentar a sua criatividade, te tornar uma pessoa mais resoluta, né? E mais provedora de soluções. Então, como funciona hoje na programação neurolinguística a interpretação do que é inteligência? Então, esse é o nosso tema. Fica até o final para você entender um pouco como utilizar os recursos internos que você possui para tornar a sua carreira uma carreira mais efetiva, o seu relacionamento afetivo, né? Que nós vamos falar que agora serve para a tua vida como um todo, naquilo que você quer, mudança ou aperfeiçoamento. Legal, então acho que é muito dessa ideia, né? Quando a gente traz um conceito, que a gente não vai te dar o spoiler agora, mas são 3 tipos de inteligência que modelam o nosso comportamento, eles fazem com que a nossa forma de interpretação do mundo também seja diferente, né? Então, a partir do momento que a gente entende esses 3 pilares da programação neurolinguística, a gente consegue não somente ampliar a nossa consciência, mas também ter resultados diferentes. Essa é a ideia, né? Vamos entender, então, o que é inteligências a partir de uma história de expansão da consciência. É possível que você, quando criança, tenha ido na casa da sua avó, e eu, quando tinha 5, 6 anos, eu fui, e eu me lembrava de uma casa muito alta, um varandão de madeira, né, uma escada enorme, e aquela memória ficou na minha consciência, né, do tamanho da casa da minha avó. E aí, quando eu voltei lá, já com 20 anos, eu olhei, a casa era pequena, era baixa. A escada tinha 5 degraus. E ali eu comecei, por que todos nós, quando representamos uma realidade quando criança, essa realidade é muito grande. E depois, quando nós voltamos, as coisas ficam menores. E há uma explicação da neurociência de que essa mente, durante esses 16 anos seguintes, ela foi se ampliando. Ela viajou, ela experimentou novas culturas, ela se desenvolveu, ela foi para a escola. Então, a expansão da consciência faz com que você olhe para as coisas com um foco mais alargado. Não é as coisas que diminuíram, né? É o seu foco que se estendeu, né? Então, aqui está o que nós chamamos de expansão da consciência. E a pergunta é, como então eu desenvolvo a expansão da consciência? Você desenvolve a expansão da consciência através de 3 inteligências, né? Se você quer um mapa enlarguecido, como a PNL fala, porque na PNL não tem pessoas mais inteligentes no sentido do que a outra. Existem pessoas com mapas mais alargados. Automaticamente você aumenta a tua assertividade. Então, inteligência, como nós conhecemos, ela é apenas cognitiva. Então você vai para a escola, você aprende as coisas, você aprende a fazer contas, você aprende a fazer textos, né? Compor ali alguns escritos, né? E quando você aprende isso, as pessoas começam a te reconhecer como inteligente. Inclusive o conceito de QI, né? Que é o coeficiente de inteligência, era a medição que se fazia dessa inteligência cognitiva, que nada mais é do que a sua capacidade de
dominar a linguística e dominar a matemática. E a capacidade também de armazenar suas informações. Depois eu quero voltar aqui para falar um pouco mais. Então, essa é a primeira inteligência. E nós vivemos a ditadura dessa inteligência. Eu sempre falo isso. Ela é muito importante, né? Pegar uma cabeça de Einstein, que quando vai criar a teoria da relatividade, ele imagina que ele está em cima de um cometa, de um meteoro, viajando uma velocidade de luz com um espelho e alguém está parado. Olha a cabeça da inteligência. Então ele compara cognitivamente. Se eu tiver nessa velocidade e alguém parado, em 1 segundo eu vejo muito mais coisas do que essa pessoa parada. Ou seja, eu tenho uma expansão enorme da percepção do que é a realidade, nessa velocidade de luz. Então ele cria a teoria da relatividade. As coisas são relativas, depende de como você vê os processos em si. Então aqui nós caracterizamos a inteligência cognitiva. Essa que você fala para o teu filho assim, nossa, você é muito inteligente. Porque ele tem capacidade de assimilar e decorar coisas, ok? Legal. E eu acho interessante quando a gente fala de expansão de consciência, que é até anterior a essa ideia de inteligência cognitiva. Eu acho que é até legal trazer para o pessoal o que seria essa expansão de consciência, antes da gente entrar mais profundamente nas inteligências. Porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental tem uma ideia de consciência específica. E eu vou trazer ela. Eu queria até que você trouxesse a ideia de consciência em relação à psicanálise. Então aqui a gente tem alguém que segue mais uma linha comportamental e tem alguém que segue uma linha mais subjetiva. Eu acho que é até legal trazer isso para eles, essa diferença. Por exemplo, para a terapia cognitivo-comportamental, o consciente, essa consciência de expansão, é justamente o que está na minha frente agora, o que está no meu pensamento, o que eu tenho como acessar agora. E ele não traz o inconsciente como algo muito místico, nem um calabouço, algo nesse sentido. Mas o inconsciente para a TCC é basicamente quando você tem um armário e você coloca as suas roupas lá dentro. O inconsciente é basicamente essas roupas que estão no armário. Se eu quiser ir lá pegar, ela não está na minha vista. Mas se eu quiser ir lá pegar essas experiências, essas roupas, eu abro o armário, eu vou lá na minha memória e eu consigo trazer do inconsciente para o consciente. Então, quando a gente fala, pelo menos para a TCC, de expansão de consciência, é trazer o máximo de informações possíveis para a minha linha de raciocínio agora. Então, a partir disso, a partir de ter mais opções, eu consigo ter mais inteligência. Então, eu consigo tomar decisões melhores, ter uma linha de raciocínio melhor. Enfim, eu acho que até a performance ela aumenta a partir do momento que a gente tem mais escolhas. Como é que é na psicanálise essa ideia? Na verdade, a psicanálise ela tem mais o retrovisor do que o para-brisa, né? A comportamental ela tem muito mais a visão do agora para frente, e esse inconsciente aí é apenas uma reflexão do que eu sou agora. Na psicanálise, o retrovisor, para Freud, o inconsciente é um calabouço, né, de memórias, onde ele investigava muito mais. Sim. Não havia nenhum tipo de criar nenhuma consciência para frente. O que acreditava-se é quando você cura os seus traumas, você se livra deles está mais apto a desenvolver uma mente mais assertiva. Ou seja, quando você tirou peso. Né? Então, creio que essa seja a grande diferença. Existem outras coisas dentro da psicanálise de expansão de consciência, como a questão da sexualidade, das pulsões e tudo mais. Mas, em relação ao inconsciente e o consciente, a visão da comportamental é muito mais consciente. É o que eu sou agora. Né? E, na psicanálise, é o que eu fui. Então, é mais ou menos isso. Mas todas as duas, você também precisa de expandir a sua consciência. Perfeito. A partir do teu passado. Exatamente. Da Esse liberação é o ponto. dos seus traumas e também olhar para frente e criar aquilo que você deseja. Show. Então, quando a gente fala dessas 3 inteligências, que a gente já começou falando da cognitiva, no fim das contas, independente para a linha teórica, é para te dar mais opções. É para te deixar mais presente no momento agora e tendo mais escolhas para tomar. Perfeito. Basicamente isso. E quanto mais você tem expansão, a gente está até dando spoiler aqui, mas quanto mais você tem expansão da consciência,
mais você tem liberdade de escolha e mais escolhas você produz. Perfeito. Né? Então, você só sofre por falta de opção. É isso que a gente fala na PNL. Se você tivesse uma opção de não sofrer, você iria. Mas como que eu tenho uma opção de não sofrer, Wellington? Quando você interpreta o sofrimento, por exemplo, como aí a psicanálise. Como um processo natural da vida. Sim. Né? Quando você olha para o seu sofrimento e aprende com ele. Então, você está expandindo a tua consciência. Quando você olha para o teu presente e determina um novo futuro, uma nova vida, você também está expandindo a tua consciência e você vai saber o que fazer com esse sofrimento. Legal. Né? Então, assim, bora lá. A gente já entendeu o que é essa ideia de consciência e o que você vai aprender a partir dessas inteligências. E o que é legal que meu pai falava em relação a essa inteligência cognitiva é que hoje a gente realmente se vive quase que refém dessa inteligência, né? Muitas empresas antigas ainda contratam a partir somente desse tipo de inteligência. Sim. Então, assim, a pessoa vai lá, manda um currículo, se ela tem a formação em X faculdades, ela é contratada. Enquanto existem, talvez, algumas pessoas que têm uma formação menor, só que com outras inteligências mais evoluídas. A gente percebe que há um processo muito grande das empresas mais novas e com uma ideia nova de mercado, uma ideia mais ecológica até, que elas têm olhado mais em relação a outras inteligências. E é engraçado porque a partir desse movimento que essas empresas fazem, os resultados que elas têm também têm sido diferentes. Então, não somente pensar na capacidade cognitiva do meu funcionário, mas também pensar na qualidade de vida que ele está tendo ali dentro. Entende? E aí a gente consegue entender outros pontos específicos que são até voltados a essas outras inteligências. E aqui é uma armadilha da mente cognitiva. Volto a dizer, ninguém está aqui desprezando a mente cognitiva. Foi ela que nos ensinou, desde os 6.000 que saíram do oeste da África e tornou-se uma espécie, foi essa mente que, de alguma forma, nos ajudou muito a entender esse fruto eu não posso comer, esse eu posso, qual é o caminho, para onde o sol se põe, o que é norte, o que é sul, isso tudo é fruto de uma consciência cognitiva. Ok? E aí a revolução cognitiva foi importante tomar a consciência de diversos conhecimentos que nos facilitaram a vida e nos fizeram criativos. Ok? Então esse é um ponto importante. Só que existe uma armadilha aqui, né? Nós chamamos de o erro de Descartes, né? Falamos Descartes, mas é Descartes. É que você fica muito escravo de um pensamento assim, por exemplo, as pesquisas científicas. É raro você ver alguém pensar muito diferente do outro. Então você precisa legitimar aquele que veio antes e você vai criar alguma coisa. As grandes ideias vieram de quem experimentou uma coisa muito doida, né? Até então não experimentada. É lógico também que a navegação, né? Começou na Europa e foi se aperfeiçoando. Na verdade começou com tribos na África e foi se aperfeiçoando até atravessar os mares. Então, os conhecimentos cognitivos foram importantes na dominação dessa tecnologia, né? Mas alguém chegou e pensou que eu poderia voar, né? Então, não ficou dentro da água. Então, foi criado um novo modelo de transporte, né? Alguém, não, preciso a estrada, no chão eu posso ir. Então, isso é mente cognitiva. E aí entra a inteligência somática, né? Segundo tipo de inteligência. Que é como você lida com as suas emoções, né? Há 20 anos para cá, com o Goleman, esse livro marcou, na verdade, um livro chamado O Monge Executivo, foi o primeiro, um filme, que era o filme Sociedade dos Poetas Mortos, e o livro, a Inteligência Emocional, trouxe uma nova ideia de que a inteligência não era simplesmente cognitiva. As empresas são revolucionadas com o Monge Executivo, as escolas são revolucionadas a partir da ideia da poesia, da sensação, né? E a educação como um todo, eu acho, a cultura como um todo olha para uma nova inteligência do Goleman, que é essa inteligência emocional. É como você lida com você, né? Não é como você lida com os outros. Então a inteligência emocional ela tem esse foco de como você gere as suas emoções. Automaticamente,
a maneira com que você gere as suas emoções, você se conecta com as pessoas. Porque dependendo do dia que você acorda mal, você vira um chato de galocha, porque você não está bem com você. A consequência de não estar bem com você é não estar bem com os outros. Mas a gestão emocional, ela tem o foco de como você lida com as suas emoções. Automaticamente, como consequência, como você lida com os outros também. Sabe o que é legal? Porque o contrário também acontece. Dependendo da forma com que eu lido com o outro e que o outro se comporta na minha frente, a minha emoção também pode mudar. Sim. A forma com que eu interpreto ela. Então é interessante que até a própria PNL ela fala disso em relação a estado, a comportamento, a cognição em si, que ela não é, por exemplo, um pensamento só que me gera um estado corporal. O estado corporal também me gera pensamentos específicos. Assim como a relação intra e interpessoal, né? Então, o Daniel Goleman ele traz essa ideia de inteligência inter e intrapessoal. Que essa intra, essa que você falou ali no início, de como eu vou gerir com a minha emoção, não controlar, né? A gente tem uma mania de falar de controlar a emoção, mas sim gerir essa emoção. E essa ideia de interpessoal, que é como que eu lido com o outro e com essas emoções que o ambiente e que talvez o campo vai me trazendo. Não, isso você já está entrando numa outra questão. Eu só quero questionar o Goleman na tua interpretação de que assim, é como o outro me trata, não. Né? Quando eu tenho uma gestão emocional, eu tenho mais capacidade de lidar com o outro. Não é o outro que influencia a minha gestão emocional, porque senão eu estaria escravo da reação do outro. Perfeito. Ou seja, toda vez que você fala assim, fulano é irritante e consegue te irritar, é porque essa emoção está dentro de você e você a reconhece. Você deixou ele te irritar. Então, assim, na minha visão, né, embora respeito o Goleman e a visão que você traz, para mim, a gestão emocional é como você lida com as suas emoções e a consequência disso é como você vai lidar com as pessoas. Interessante, né? Isso, porque a própria PNL faz isso, né? Quando a gente trabalha metamodelo, a gente tem alguns operadores modais, tem algumas coisas dentro do metamodelo em si, que eu lembro de uma aula do Maurício, e aí um professor falou assim, um dos alunos falou o seguinte, mas tem... O jeito que o cara fala comigo me deixa nervoso. E aí a forma que a gente desafiou o aluno foi a seguinte. Como a forma com que eu falo, como você transforma a forma que eu falo... Deixa eu fazer de novo. Como internamente você transforma o que eu falo em algo irritante. Entende? Porque não necessariamente o que eu falo é algo que tem uma causa e efeito em você diretamente. Sim. Entende? Então, eu gostei dessa ideia sua, assim. É algo que a gente pode pensar. Com todo respeito ao Goleman e também a forma com que ele traz, né? Mas eu acho que não é o contrário, é um complemento. Eu acho que quando você gere bem as tuas emoções, né, você lida com ela, depois nós vamos falar como, ok? Nós primeiro vamos estar explicando o quê, né? Você automaticamente lida melhor com as pessoas. Quando você gera a tua emoção, ela não tem o poder de te irritar. Né? Quando alguém fala assim, a menina passou de shortinho curtinho e alguém fala, nossa, fulana me excita. Isso é uma causa e efeito. Sim, né? Na verdade, ela está com um short curto. Perfeito. Não é que ela me excita, né? Eu que fico excitado ao vê-la. Exatamente. Então, esse é um processo também que nos traz assim, essa autorresponsabilidade que a PNL traz, que nós somos criadores da nossa própria percepção de mundo. E até vou polemizar, assim. Quando a gente faz isso, a gente exclui a interferência do meio? Não. Uma dúvida. É aquela coisa que a gente fala lá, né? A motivação, ela cria um ambiente organizacional melhor ou um ambiente organizacional melhor cria uma motivação, né? Essa é mais ou menos o que eu lido com a minha emoção e como o outro me influencia, certo? Dentro do grupo. Para mim, se eu for num ambiente onde não tenha um bom clima, se eu estiver motivado, eu vou estar motivado a si mesmo, ok? É lógico que contribui e amplia a minha motivação se eu chegar lá e tiver isso, porque a motivação para mim ela é interna, ela não é externa, ela é intrínseca, não extrínseca, ok? Então essa é uma crença minha muito, muito clara. Então, quando eu lido com a minha emoção,
eu aprendo a lidar com a emoção dos outros. Ou seja, a minha impaciência faz com que eu seja impaciente com os outros. A minha irritabilidade faz com que eu seja irritado com as pessoas, ok? Porque a pessoa pode ser extremamente irritável e, para mim, não fazer tanto significado. Eu falo isso sobre não vá para o campo de Caim, né? Ainda falando sobre inteligência somática. É uma metáfora que eu amo, assim. A história bíblica é muito, todos conhecem. Caim, ele era muito invejoso. E o irmão era um cara tranquilo, né? E aí, quando eles fazem lá a oferta para Deus, Caim traz do campo uma caça, flores, né? E Abel vai fazer um manjar, né? E segundo a metáfora, eu entendo como metáfora, Deus era mais glutão, ele preferiu o manjar. O irmão ficou com inveja e chama Abel para o campo, e lá ele mata o irmão. Eu acho essa metáfora emocional muito interessante. Porque ao invés de você ir para o campo de Caim, é melhor você trazer ele para a sua cozinha, para a sua tranquilidade. Então, se você está com alguém e essa pessoa é muito irritante, e você entra na pilha dessa irritabilidade, você está indo para o campo de Caim. Então, assim, nos grupos de WhatsApp da família, né? No Facebook, principalmente, graças a Deus, no Insta nem tanto. Mas no Facebook, eu botei lá agora, sou favor às urnas eletrônicas. Cara, tem 50, e eu respondi tudo na boa, porque que eu acredito, né? Então, é só o que eu acredito, né? Então, eu estou falando, eu acredito, né? Mas alguém tem o direito de desacreditar. Perfeito. Certo? Agora, se isso me irrita a tal ponto de eu ficar puto e vou lá e começo a escrever e detonar as pessoas, como acontece nos grupos familiares, eu já perdi a minha boa. Eu já estou no campo de Caim. Entende? Então, a gestão emocional ela é muito importante. Ela é definitiva para você ter equilíbrio. Eu acho que, embora que eu não sou equilibrado, eu não me acho equilibrado, mas a inteligência emocional te dá equilíbrio. É como você lida com você, é como você lida com as suas emoções. E qual é a capacidade e resiliência que você tem de enfrentar momentos difíceis. Porque ter gestão emocional na boa, onde tudo está tranquilo, meditar no Himalaia é muito fácil. Agora, meditar em São Paulo, né, no Minhocão, talvez seja um pouco mais difícil. E aí a minha gestão emocional, essa inteligência emocional é que vai definir o que eu vou fazer com esse ambiente. Legal. Ok? E o legal dessa inteligência emocional, ao meu ver, é que ela te dá não só a consciência de lidar com problemas, mas também de se afastar do problema de vez em quando. A gente tem a mania, às vezes, de abraçar o porco-espinho, sabe? Então, a gente sabe que vai doer e a gente tem uma boa capacidade de gestão de emoção. Beleza, eu vou lá, vou lidar com um problema. E às vezes só está ferindo a gente. Então, se a gente tem essa boa capacidade de gestão emocional, a gente consegue também chegar até um certo ponto de ter autonomia e falar assim, ok, até aqui basta, né? Então, até nesses grupos de WhatsApp. Eu lembro na última eleição, no nosso grupo de WhatsApp da nossa família, chegou um momento que a gente falou assim, cara, não dá mais para mim e eu vou sair do grupo. Eu amo todos vocês que estão aí, mas não está fazendo bem para mim. Para mim é saúde emocional isso. Então, ter essa autonomia e até de interpretação, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Não, beleza, eu tenho consciência do meu amor pelo pessoal, mas eu vou me afastar desse problema. E esse é um dos principais pontos que eu acredito dentro desse processo de gestão emocional. Quando a gente pensa em gestão emocional, o que você conseguiria trazer assim como uma atividade, uma forma simples do pessoal desenvolver esse tipo de inteligência? Na PNL, nós temos uma ferramenta muito bacana chamada âncoras, né? E o que a PNL fala? Que é o seu estado que define a sua performance, ok? Agora é bom que a gente fala sobre inteligência cognitiva e inteligência emocional. Você pode ter todas as condições cognitivas de bater um pênalti e errar o pênalti por uma condição emocional. Você pode ter todas as condições de dar uma palestra, cognitivamente você já preparou tudo, mas emocionalmente você não está bem. Ou seja, a emoção ela tem uma tendência de prevalecer sobre a razão, porque ela é aquilo que você sente. Então, como desenvolver inteligência na programação neurolinguística? Existem vários outros métodos. Nós poderíamos falar aqui de meditação, de outras coisas, mas na PNL, se você tem gatilhos, o que é uma âncora?
É uma associação de uma memória onde você teve um estado e ao pensar você cria um estímulo. Né? Então você ancora esse estado, porque o que nós queremos aqui é um estado. Né? Nós chamamos de ser mais. O estado influencia o seu corpo, a tua mente somática, né? Que influencia seu pensamento. Então o estado ele influencia tanto a tua mente emocional, né? O que você sente no corpo, que a emoção é no corpo, como faz você modificar o seu pensamento. É possível que se você estiver diante de uma palestra, tem muita gente que tem fobia de falar em público, mas se você lembrar de um estado seu, onde você falou muito bem, ou se você lembrar de alguém que fala muito bem, e você trazer esse estado para você, automaticamente você vai alterar as suas sensações e o seu pensamento. Né? Então essa é uma ferramenta poderosa da PNL. Né? Vale a pena conhecer a ancoragem. Legal, eu gosto de pensar na ideia de inteligência emocional muito como um treino diário, sabe? Então a gente fala muito sobre treinar na academia, que a gente só vai ter a força que a gente quer, o físico que a gente quer, depois que a gente passar um bom tempo treinando, assim como uma capacidade cognitiva, por exemplo. Ela é muito mais diária no dia a dia de estabelecimento do que do dia para a noite eu entendi o que é o teorema de Pitágoras. Não é assim que acontece. E a inteligência emocional é muito desse sentido assim também. Né? Se a gente não para treinar ela diariamente, eu acredito que a gente não desenvolve isso como um hábito. Entende? Porque a gente usa algumas coisas como subterfúgio, mas se a gente não tem a capacidade diariamente de parar ali e perceber a emoção, eu acho que esse é o nosso principal ponto hoje. A gente está muito fora da nossa cabeça, fora de nós mesmos. O pensamento está sempre no futuro ou no passado. E a gente nunca para entender o que está acontecendo agora. E a emoção ela acontece agora, ela é fisiológica. Quando a gente diferencia emoção de sentimento, a emoção ela é fisiológica. E aí, às vezes, a gente deixa essa emoção passar sem ver o gosto do gergelim no biscoito, igual você fala, né? Então, para mim, esse treino diário de gestão de emoção é um treino de percepção. Se a gente começa a perceber diariamente, caramba, agora estou com raiva. Sabe? Um treino muito simples, que é identificar, poxa, essa situação ela me deixou com raiva, então vou anotar, ó, tal situação normalmente me deixou com raiva. Sentir raiva. Ok, como é que eu me comportei nessa situação? Aí, a partir disso a gente consegue fazer um processo realmente de treinamento de gestão de emoção. Eu gosto de trazer para esse lado também. Então a gente tem aqui duas visões, uma mais da TCC em si, uma mais voltada à PNL, que elas se complementam. Porque um processo diário de treinar essa percepção também me auxilia muito nesse processo de ancoragem também. E tem uma coisa que você fala que é essa coisa da recompensa imediata, né, da dopamina. Né? Hoje nós temos uma geração que não lida com a emoção porque ela é automimada emocionalmente. Né? Então ela quer só sentir coisas boas. Então eu não lido com as emoções que de alguma forma me trazem no corpo uma sensação ruim. Né? Então eu vou me automimando, né, criando como as pessoas me veem, o que é divertido, qual é o TikTok da agora. Então eu vou criando coisas e eu não vou lidando com emoções negativas ou desafiadoras. E eu falo sempre que as pessoas hoje, até nisso, você nunca teve tanta venda de ansiolítico porque eu não sei lidar com as coisas ruins. Então, quando eu vou cansando a mente, chega um momento que não tem como ficar a madrugada toda me autodopando de dopamina. Né? Chega um momento que eu preciso agora de capotar, porque nesse momento é a hora que vai vir o resto do dia. Sim. A procrastinação que eu não fiz o que eu deveria fazer e acumulou, esse dia que terminou e eu não produzi, né? Porque fiquei perdendo tempo em emoções pseudos boas, né? E aí eu vou ter que apelar para o Rivotril, porque eu preciso levar um soco para dormir. Né? Mas no outro dia, ao invés de eu fazer o que você está dizendo, que é essa avaliação, eu vou novamente entrar na rodinha, na rodinha do rato, né? E ficar ali, novamente me dopando de emoções pseudos boas. Sabe qual é o mais legal disso aí? Perdão cortar. É que os nossos receptores de dopamina, eles têm algumas já pesquisas que saíram, que quanto mais a gente é exposto a um estímulo, eles diminuem quando a gente está dentro daquele estímulo. Ou seja,
É como uma droga, né? Se a gente... Exatamente, é o mesmo sistema que funciona para vício, é o mesmo sistema que funciona para hábito. Então a gente cria vício, a gente também cria hábito no mesmo sistema neuronal. Então o que acontece? Essas pesquisas trouxeram que, por exemplo, isso do celular. Se eu ganho 1000 curtidas hoje no meu celular, no Instagram, isso me deu uma dopamina. Ali, poxa, liberou uma recompensa social. Se eu recebo só 1000, os meus receptores de dopamina eles diminuem. Então amanhã eu quero 1500. Então até essa questão do celular, se hoje eu fico até 2 horas da manhã sendo recompensado, amanhã eu vou querer ficar até 3. Porque eu não recebo mais a mesma quantidade de prazer se eu estou exposto àquele mesmo estímulo. Então isso acontece no dia a dia também. Então se a gente não conseguir ter essa balança para o outro lado, que é o sofrimento, que você falou, os nossos receptores de dopamina só diminuem. E sabe qual que é o mais legal? É que quando a balança, existe uma balança, que aqui é o prazer e aqui é o sofrimento. Se a gente só dá prazer, ela vai ficando aqui para baixo. Quando a gente solta de uma vez, isso aqui vem de uma vez. O sofrimento ele vem de uma vez. E aí vem a depressão, e aí vem a ansiedade. Porque se ele vem de uma vez só, a gente não consegue lidar. Tô tão acostumado a ter prazer que quando o sofrimento vem, ele vem numa porrada tão grande que eu não consigo lidar. E aí vem todos esses problemas emocionais que a gente falou. Há uma pesquisa feita nos Estados Unidos sobre motivação e são 2 grupos de vendedores de carros e um é desafiado semanalmente com bônus. Né? Então, e o outro não recebe bônus. Então, vendemos 10 carros, né? Os de carro vendeu 10 carros, mas eles vão criando uma recompensa futura com a equipe. Né? Esses daqui vão recebendo. Então, cada semana eles recebem, durante 4 semanas eles vão recebendo bônus, né? Das vendas imediatas. O outro não, foi criando um bolo para ser dividido depois. Quando foram medir, né? Quando a satisfação foram medir, os que tiveram esse prêmio lá na frente estavam produzindo muito mais, acordavam mais dispostos, trabalhavam mais, porque é aquilo que é o objetivo lá na frente. Enquanto os que foram recebendo, quando vendiam menos carro, baixava, exatamente o que você está falando, baixava a resiliência emocional. Né? Automaticamente o grupo aqui foi se fortificando. Então se prova de que a recompensa imediata, muitas vezes, ela não é suficiente. Perfeito. Ou seja, o que é gestão emocional? É quando eu passo por processos com o objetivo lá na frente do que eu quero, porque isso também ajuda a gestão emocional. Né? Se eu passar, por exemplo, eu estava muito chateado com tanta notícia, muito jornal, e eu percebia que eu me desgastava o tempo todo remoendo aquilo. O que eu fiz? Eu paguei o preço, eu fui lá e tirei todas das minhas redes sociais os jornais. Então eu tenho 2 pessoas que eu ouço, que são 2 pessoas de um lado e de outro, político, eu gosto de ouvir os 2, e automaticamente eu não tenho mais a emoção da hora, mas eu tenho uma recompensa no final do dia. Não, no final do dia eu vou entender o que está acontecendo hoje, sem ficar perdendo o tempo nesse vício. Né? Então hoje, para mim, essa geração é viciada em dopamina, né? E ela vai criando cada vez mais, e cada vez mais uma geração frustrada. Legal. Eu gosto de utilizar uma metáfora em relação à inteligência emocional, que é, só resumindo o que você falou, Sim. Que é quando a gente vai no médico e tem lá o eletrocardiograma, que ele fica para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Tem muita gente que acha que a vida ela é reta, né? Então, na verdade, o que o eletrocardiograma está falando para a gente é que a vida é feita de topos e vales. E o que você me disse em relação à inteligência emocional é basicamente isso. É passar por esses picos e por esses vales, sabendo controlar e olhar para o meu objetivo de uma forma clara, continuando me comportando para conseguir alcançar ele. Eu acho que é mais ou menos essa ideia que eu tenho em relação à inteligência emocional. Perfeito. Bora lá para a inteligência do campo? Então vamos para a inteligência, já falamos cognitiva, emocional, e agora vamos falar sobre inteligência espiritual. Né? E essa palavra a gente hoje troca por inteligência sistêmica, inteligência do campo, porque ela tem uma confusão muito grande de espiritual com religioso. Justo. Né? Então há uma diferença muito grande, embora que em algum momento elas se confundem mesmo. Exemplo, o que é uma inteligência espiritual? Ela não é cognitiva e não é emocional.
ela é uma intuição, é algo que você nasce com aquilo, é algo que você se conecta intuitivamente com o outro. Qualquer criança, em qualquer parte do mundo, ela tem expressões da dor, ela tem expressões da contemplação, da alegria. Não tem nada a ver com a emoção e com a cognição. São intuições, né? Eu tive numa tribo Pacaasa, em Rondônia, e quando eu fiquei ali durante 2 dias, e são índios cuidado pela FUNAI, eu vi tanta espiritualidade da forma com que um pai pegava um filho, da forma com que eles sentavam e todo mundo comiam juntos, da forma com que as pessoas respeitavam o pajé. Então, assim, a espiritualidade, ela independe da tua religião. Mas a religiosidade também é uma manifestação espiritual. Okay. Porque tudo que tem valor, né, tudo que é valor humano, né, ali está a espiritualidade. Então você se conecta espiritualmente quando você se conecta com a sua comunidade. Você se conecta espiritualmente quando você está na reunião do síndico do teu prédio, que está buscando o que é melhor, porque há um valor ali. Legal. Então a espiritualidade ela é ligada como inteligência através dos valores da vida e da humanidade. Tem muito a ver com o porquê, assim, é algo que vem na minha cabeça. Espiritualidade tem a ver com o porquê fazer as coisas, algo nesse sentido ou não? Também, mas assim, por que se confunde, né, esse porquê? Não sei se eu vou entrar dentro da sua resposta, mas assim, a pessoa vai na igreja e ela tem um cântico que ela se conecta, e ali ela está numa sensação transcendente da mais absurda, e ali ela tem um porquê de estar ali, né? Quando ela lê a Bíblia, o Alcorão, os ensinamentos de Buda, né? Ela se conecta com valores internos, né? Então, quando você vai para um centro, né? E lá, como espírita, você se conecta com alguns valores, você está se conectando com a sua espiritualidade. Entendi. Foi uma questão mesmo, porque, por exemplo, em alguns momentos esse porquê ele pode não ser genuíno também. Então, ao meu ver, não vem muito como espiritualidade. Só para a gente debater mesmo. Por exemplo, se eu ajudo alguém pelo fato de ser reconhecido socialmente. Isso não seria espiritual. Não entra como espiritualidade, né? Não. Então, como é que a gente pode definir esse valor como espiritualidade? Entendeu a pergunta? Até que ponto esse valor eu consigo definir ele como... É como se espiritualidade fosse um valor mais positivo? Algo assim? Ele é sistêmico. Vamos trazer para o teu campo de futebol. Quando um técnico consegue criar numa equipe um objetivo através de valores, mexe com esses meninos. Quando se conta uma história de um menino que passou muita dificuldade e dentro do grupo, eu me conecto com essa história. Né? Eu me conecto com aquilo que está aqui à minha volta. Depois eu quero falar sobre, ao final, que é a generatividade, que é a grande proposta, que é o resultado dessas 3 mentes. Mas assim, a espiritualidade, ela tem muito mais a ver com a pergunta de onde eu vim, quem sou e para onde eu vou. Talvez seja essa pergunta que ecoa, né? que pulsa, né? dentro de nós na busca do significado. Mas em alguns momentos, quando você vê tribos africanas, o cara vai e erra, e há uma prática chamada saboia, né? que o cara erra e coloca um cara do lado de fora lá da tribo e todos vão lá e vão falar da qualidade do cara. Né? Você isso, você aquilo. Ao invés de ficar apontando, e aqui está a espiritualidade, da conexão com valores tão profundos, ao invés de simplesmente a punição. Né? Aí a diferença da religião para a espiritualidade. A religião, na verdade, na maioria das vezes, ela é um código punidor. Né? Por isso que Jesus traz o que é a espiritualidade. Ele fala que amai a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se conecte com o todo. E aí você vai parar de seguir leis. Né? Você vai parar de você não precisa fazer isso, guarda aquilo ali. Então você está livre. A religião é um código condutor. A espiritualidade é um código libertador. Né? E você pode sentir Deus em qualquer lugar. Né? Dentro dessa visão espiritual, né? Se é que você quer chamar de Deus também, pode ser que você chame de outra coisa, né? Então essa inteligência espiritual, ela
é como você se conecta com o todo, né? Nessa coisa intuitiva mesmo, onde os valores da vida, da humanidade, da cultura estão presentes, né? Eu tive um momento espiritual assim dos mais incríveis, não foi na igreja. Eu fui em 89 ver um show do Milton Nascimento no Aterro do Flamengo. E nós estávamos lá cantando Maria, Maria. Não era Maria, era Cio da Terra. Com Chavante e Pena Branca, alguma coisa assim, Chavantinho. E aí, debulhar o trigo, fazer do trigo milagre. Mas muito ruim de cantar, né? Mas essa música vocês vão... E tinha... quando eu estava cantando, né? Fazer o milagre do pão e debulhar, né? Debulhar o trigo e fazer do trigo o milagre do pão, amassar a cana, né? E tirar da cana o sabor da garapa. E a lua, ela veio nascendo assim no Pão de Açúcar. Estava no Aterro do Flamengo e a lua, ela surgiu atrás do Pão de Açúcar, assim, ela surgiu enorme. Naquele momento foi um dos momentos mais espirituais da minha vida, porque eu estava cantando, né, estava ali junto com tanta gente que gostava desse cantor, inclusive o Milton está se despedindo esse ano, né, de uma música que falava sobre o cio da terra, né, e ali foi um momento assim cognitivo, foi um momento emocional, foi um momento espiritual de estar. Eu agradeci muito por estar naquele momento. Então a cultura também ela é espiritual. Né? Então tem algumas coisas que você canta da tua infância e faz sentido. Né? Então aqui nós definimos o que é inteligência cognitiva, a capacidade de armazenar informações, a mente somática, que é muito diferente da mente cognitiva, que é a capacidade que você tem de gerir as suas emoções, e a mente espiritual, que é a capacidade dessa conexão com valores maiores que unem pessoas, povos, raças, né? Onde é importante. E essa é uma inteligência que a gente está perdendo. Nós vivemos hoje um momento do ódio. É eu contra você. E se você não pensa como eu penso, você é meu inimigo. Né? Então, isso que está sendo disseminado dentro da humanidade é um falecimento da inteligência espiritual. Os símbolos que se usam hoje para expressar a espiritualidade, para mim, é terrível. Né? Então, aqui é aquilo que é a espiritualidade como um todo. Sim. É a capacidade que você tem de conectar. Legal, eu gostei muito dessa explicação sua, porque me vieram duas palavras, ou talvez duas frases para explicar o que seria essa inteligência do campo, ao meu ver, assim. Me parece que é um comportamento genuíno, ele tem que ser genuíno lá de dentro, da mais profunda, assim, expressão da palavra mesmo, sim, genuína, sim. E ela me volta muito a um comportamento ou experiências que elas são desprovidas de recompensa própria. Sabe? Faz sentido? Porque a partir do momento que eu tenho uma espiritualidade nesse sentido, eu não penso mais em relação ao que eu vou me beneficiar com isso. É algo muito mais voltado ao todo, sabe? Algo em relação ao outro, algo em relação a uma sensação, talvez, mas em nenhum momento o ego aparece, sabe? Sim. Acho que foi uma ideia que... Perfeito. E é uma ideia sua perfeita em relação à consciência, porque a consciência cognitiva ela é muito ego, né? E ela tem a expressão do ego. Né? A inteligência espiritual é a alma. Né? Então, eu preciso do ego, né? Da força do ego, de saber que eu sei. Porque quando alguém me elogia, se é inteligente, eu fico egóico. Né? Mas quando alguém está perto de mim e fala que bom é estar com você, ela me traz a alma. Então, eu vejo que aqui a gente define muito bem ego e alma. O Dilthey tem essa expressão, né? De você olhar para o ego, e ele está sempre querendo o comando, mas você precisa também ter o tempo da alma, dessa conexão maior, do significado maior para a preservação da própria espécie. Né? Beleza, então a gente falou sobre 3 inteligências, que eu acho que o pessoal entendeu bem como cada uma funciona e como treinar cada uma. E elas trazem uma ideia de expansão de consciência, que é o que a gente falou no começo. Como fazer com que essas 3 inteligências elas se unam, a fim de que essa consciência realmente seja expandida? Okay. Aqui, para mim, está o grande segredo da programação neurolinguística das 3 gerações.
você precisa cognitivamente entender, saber os caminhos, onde fica o sol, para onde você está indo. Você pode estabelecer metas na tua vida cognitivamente, né? Você pode olhar para o passado cognitivamente e aprender. Você, ao desenvolver a inteligência somática, você desenvolve estados de performance. Se você tem cognição e você tem emoção para fazer, você vai dar a melhor palestra, você vai gerir melhor o negócio, você vai gerir melhor os seus relacionamentos. E quando você se conecta com esse todo, na preocupação do meio ambiente, da preservação, né, da humanidade em si, você se torna sensível e perceptivo ao outro. O resultado disso é a expansão da consciência. E aqui tem uma coisa importante, que eu sempre brinco na aula, né, que as mentes elas são o foco, a expansão é o todo. Então, consciência, você não pode ter a consciência, porque ela não é cognitiva, não é somática e não é espiritual. Você pode ser a consciência. Então, você não pode tê-la, você pode sê-la. Então, todos os dias, ao separar um tempo para perceber o que você precisa fazer cognitivamente, quais resultados você quer, separar um tempo para olhar para a tua emoção, essa dica que você falou, o que eu estou sentindo hoje, né? E me conectar com o todo, o propósito da vida, né? O propósito é muito espiritual, né? Qual é o meu propósito de servir, né? E tudo isso vai expandir na sua consciência. O resultado disso é que você se torna um melhor professor, né? Eu me sinto muito realizado no que faço, um melhor marido, um melhor pai, né? Você vai ter mais resultados, você vai ter mais significados para a vida que você leva. Então, isso para mim é a verdadeira motivação. Se eu fosse definir motivação, eu definiria como o estado de consciência, que é aquilo que está dentro de mim, que me motiva na direção de alguma coisa. Legal, show de bola. A gente está acabando o tempo, mas eu já estou com várias ideias. Eu acho que um próximo podcast legal é trazer essa ideia de consciência para empresas. Show de bola. Que é aí aplicando, faz, né? Aplicando porque, ao líder, né? Isso aí, perfeito. A gente tem várias palestras que falam sobre isso, a gente tem dado consultorias em relação a isso, a estabelecer valores, que para mim vai muito em relação à espiritualidade, pelo que eu entendi agora. Então acho que um próximo podcast aí, fica ligado que vai vir, vai ser muito maneiro, em relação a como que a gente consegue trazer essa consciência para a prática nas empresas, para o líder, para o profissional. Porque, na verdade, a gente tem falado muito sobre líder generativo, mas a gente nunca sentou para explicar que a consciência é a verdadeira generatividade. Porque quando você tem tudo isso, você fica muito mais criativo, você fica muito mais perceptivo do outro, você fica gerindo mais as suas emoções, automaticamente criando um ambiente fértil, como nós falamos com a Michelle, né? Um ambiente propício à criatividade, né? Show de bola, é isso aí. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Se inscreve no canal, manda esse vídeo para todo mundo que você conseguir. E eu tenho certeza que o próximo podcast vai ser mais sensacional ainda. Até a próxima. Até a próxima.